Hoje eu compartilho com vocês como eu pedi ao Senhor uma pessoa para me instruir nos caminhos do Evangelho e como o Senhor me mostrou essa pessoa. A todos vocês, pode entrar, sintam-se em casa, sejam muito bem-vindos. Depois de convertida, de ter sido discipulada na igreja, mesmo assim eu sentia falta de uma instrução a mais. Eu sentia falta de alguém que tivesse um conhecimento maior das coisas de Deus para me passar esse conhecimento, para me dar base desse conhecimento. E aí um dia eu orei ao Senhor pedindo para que Ele me desse essa pessoa. Quando foi um dia, umas amigas me convidaram para ir na casa de um pessoal que elas conheciam, que ia ter tipo um culto, uma reunião. Beleza, eu fui com elas. Eu estava numa roda com o pessoal conversando, de repente eu senti uma mão no meu ombro e a pessoa falou, Deus te abençoe. Quando eu virei, era o pastor Rosivaldo Araújo. Para quem não conhece, o pastor Rosivaldo era um pastor de renome nacional. E em Salvador especificamente, ele era muito conhecido, ele era uma referência no meio pastoral. Depois que ele falou comigo, eu fiquei muito intrigada, porque ele veio falar comigo, ele não me conhecia, eu estava de costa. Ele poderia ter falado uma outra coisa, mas ele simplesmente falou, Deus te abençoe. E aí voltei para casa com aquilo na cabeça. Eu me lembrei da oração que eu tinha feito e aí eu entendi que assim, ele falou comigo daquela forma porque era como se Deus estivesse me falando. É ele a pessoa que você procura. É ele a pessoa que vai te instruir. Por eu ter pouco tempo no Evangelho, eu já tinha ouvido falar dele, muitas pessoas comentavam, mas eu nunca tinha assistido nenhuma pregação e eu não o conhecia pessoalmente. Passou um tempo, eu comecei a acompanhar as pregações dele, depois eu acabei me mudando para a igreja dele e assim, ouvi-lo pregar, para mim, já era suficiente. E eu imaginava que era aquela oportunidade que Deus estava me dando. Porque em cada pregação eu estava aprendendo, ele era um homem que tinha um conhecimento profundo da Bíblia e ele tinha uma forma de pregar que meio que abria a nossa mente e eu comecei a perceber que assim, que cada vez que eu assistia uma pregação dele, a minha mente estava sendo aberta em relação ao Evangelho. Só que eu estava enganada, não era só isso que o Senhor queria me proporcionar. Uns 5 anos depois, ele precisou de uma secretária para trabalhar com ele, para digitar os livros dele. Ele publicou ao longo da vida dele vários livros e ele acabou me chamando para trabalhar com ele. E aí eu entendi que o que o Senhor tinha me dado era isso. Era muito mais do que ouvir pregações. O Senhor estava me dando a oportunidade de conviver com Ele e mais que isso, a maioria do tempo ficava só eu e ele numa salinha, eu sentada no computador, digitando e ele falando. Ele estava com um problema sério de visão, ele já estava quase cego e por esse motivo ele não escrevia mais, ele não lia mais. E o mais incrível disso tudo, que tinham textos bíblicos que ele inseria nos livros e ele falava o texto bíblico, capítulo, versículo, de memória. Ele tinha a Bíblia gravada na memória. E conviver com ele foi maravilhoso para mim, porque eu pude conhecer o homem por trás do pastor. Ele ali não era simplesmente o pastor que estava no púlpito pregando. Ele era um homem mostrando quem ele realmente era na vida real. E eu posso te dizer que era fantástico conviver com ele. O pastor Rosivaldo, assim, foi o homem mais manso que eu já conheci. Ele foi o homem mais humilde que eu já conheci. Da mesma forma que ele pregava numa igreja para um público de 5.000 pessoas, ele pregava numa igreja com 10. Ele pregava com a mesma intensidade, com a mesma disposição, com o mesmo fervor. Além de tudo, ele era muito bem-humorado. Apesar dos problemas de saúde que ele tinha, da dificuldade que ele tinha em enxergar, ele sempre, você não via o pastor Rosivaldo com a cara fechada, era sempre com um sorriso no rosto, de humor refinado, de humor inteligente, de humor sutil. Além de pastor, ele foi um ícone da igreja evangélica no Brasil. Ele foi um dos precursores do movimento de renovação espiritual no Brasil. Ele foi autor de uma música de muito sucesso no meio gospel na época. Ele era conselheiro de igrejas, de pastores.
Ele foi um homem que trabalhou na obra de Deus até o fim. Ele mesmo debilitado fisicamente, com uma série de problemas. Algumas vezes ele viajou sozinho. E era bom ouvir as histórias dele, de pessoas, comissárias que Deus colocava no caminho dele, que reconhecia ele no aeroporto e levava ele até na poltrona. Chegava no outro aeroporto, já aparecia um outro que reconhecia. E assim ele foi fazendo a obra. Falar dele é muito fascinante para mim, porque de conviver com ele, de aprender com ele, Jesus foi muito maravilhoso comigo, me dando esse privilégio gigantesco de conviver com um homem do calibre do pastor Rosivaldo. Além de tudo, ele foi um homem à frente do seu tempo. Ele sempre teve uma visão inovadora das coisas, ele sempre via as coisas de uma forma diferente do que a multidão via. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que a gente não pode esquecer das pessoas que fizeram diferença na nossa vida, que nos ensinaram alguma coisa importante, que mudaram o curso da nossa história, que nos instruiu de alguma forma, seja em relação à vida como um todo, ou seja em relação a um determinado assunto que foi determinante na nossa trajetória. Eu aprendo que a gente deve honrar essas pessoas. E é por isso que eu estou aqui hoje, para honrar o pastor Rosivaldo Araújo. E você? A quem você honra? Eu te faço um desafio, escreva no comentário: eu honro tal pessoa. Essa pessoa foi muito importante ou está sendo muito importante na minha vida. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Mais uma vez, espero que tenha sido um conteúdo relevante. Agradeço imensamente a companhia. E aquela velha história, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. Um cheiro para todos vocês e até o próximo vídeo.